Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um webinar. Hoje vamos falar de Sophos Fish Threat, uma ferramenta que auxilia aí no programa de conscientização em segurança da informação para os usuários. Então, rapidamente sobre a Contego Security, para quem ainda não nos conhece, né? Nós somos uma empresa de consultoria em segurança da informação e temos como objetivo apoiar e ajudar as empresas a alcançar o compliance, né, a adequação com as regulamentações relacionadas à proteção de dados, né, como, por exemplo, LGPD, ISO 27001 e outros frameworks também, né, na área de segurança da informação. Então, a gente tem esse objetivo e para isso, para alcançar esse objetivo, a gente tem vários caminhos, né, vários mecanismos que a gente entrega para alcançar esse objetivo maior, que é a adequação, compliance, né? Nossa área de atuação, de forma bem resumida, então a gente tem, falando de um ponto focal, compliance, nesse caso aqui, LGPD especificamente, né? Nós temos vários mecanismos, né, como eu falei, que a gente utiliza, né, entrega para poder atingir esse objetivo. Então, serviços gerenciados de segurança, trabalho de consultoria para adequação LGPD, ferramenta para gestão do programa de privacidade, soluções de proteção de dados, consultoria em segurança cibernética, DPO as a Service, né, onde somos DPOs terceirizados de diversas empresas, né? Então, aqui são algumas áreas de atuação principais que a gente atua aí de forma resumida, né? Sempre para buscar esse objetivo da adequação. Nossa equipe de consultores é formada por um time multidisciplinar. Nós temos especialistas em segurança da informação, temos advogados especializados em direito digital, né, direcionados para o assunto, falando em tecnologia, em compliance, principalmente. DPO certificados, né, função de encarregado de proteção de dados com certificação oficial. Então, a gente tem esse nicho de profissionais aí multidisciplinares para atuar. Quando se fala aí principalmente em compliance, né? Principais certificações da nossa equipe, então privacidade de dados, cybersecurity, ISO 27001, ethical hacker, né? Nos qualifica a poder atuar com a parte de segurança ofensiva, por exemplo, né? O selo oficial de Data Protection Officer, de DPO, emitido pela Exim, que é uma certificadora internacional. Esse atestado aqui, né, esse selo, nos qualifica a poder atuar tanto com LGPD como também com o GDPR, tá? E dentre outras várias certificações que a gente possui, que essas são apenas algumas, né, que a gente apresenta. E os principais parceiros tecnológicos que nós representamos aí para atuar quando a gente fala de ferramentas tecnológicas, né? Ferramentas que vão ajudar a aumentar o nível de segurança, ajudar na parte de governança e, no fim de tudo, ajudar na adequação, no compliance, que é o nosso objetivo maior. Beleza? Então, entrando aqui no Sophos Fish Threat, fazendo uma introdução, né? Aqui, esse material aqui é da própria Sophos, né? E ele traz uma introdução bem legal aqui, que é um comparativo do passado com a atualidade, né? No passado, os agentes maliciosos, né, as pessoas, os hackers,
eles tinham muito mais, usavam muito mais como alvo os sistemas, aplicações e redes, né? Usando conteúdo malicioso, malwares e tudo mais, para tentar invadir algum ambiente, para tentar cometer algum crime cibernético, né? E hoje em dia tem uma tendência que tem acontecido muito, que é o uso de links maliciosos, né? Para tentar usar, através de engenharia social, métodos para enganar o usuário e, a partir daí, conseguir fazer a invasão no ambiente, na aplicação, na rede, né? E por que isso tem sido muito utilizado? Basicamente porque foi identificado pelos cybercriminosos que é mais fácil, né? Que tem tido mais sucesso dessa maneira. E, consequentemente, isso passa a ser mais utilizado. Aqui a Sophos traz um relatório, um resultado de uma pesquisa que diz que 41% de profissionais de tecnologia reportam ataques de phishing diários, ou seja, todos os dias ocorrem ataques de phishing. 41% dos entrevistados, dos pesquisados, responderam que têm tido ataques de phishing todos os dias, né? Isso também é um dado, né, um número, um indicador aí bem relevante para a gente considerar. E um outro dado também é que 93% das brechas de segurança incluem phishing, né? Então, essa técnica que é uma técnica de engenharia social, é uma técnica que vem sendo muito utilizada e crescendo cada vez mais, né? Pelo fato de trazendo sucesso para os criminosos. Um outro dado também, que 77% dos spams contém um anexo malicioso, né? Então, a gente tinha, até um tempo atrás, a gente ouvia muito falar de spam como algo indesejado, né? Propagandas, né? Spam, até esse termo, ele vem desse entendimento de algo indesejado, algo chato, mas atualmente a gente tem visto muito menos volume de spam sendo indesejado e muito mais sendo realmente uma tentativa de ataque, né? Algo malicioso, algo sendo enviado por um criminoso, tentando obter alguma vantagem, né? Então, 77% de e-mails de spam contém um anexo malicioso. Isso é um dado muito relevante, é um número muito alto, né? Aqui também um resultado da pesquisa que traz, né, aquele dado maior sobre 41% dos entrevistados que responderam que tem um phishing todos os dias, pelo menos um por dia, né? Ataques de phishing diários. Então aqui a gente tem os resultados, né, de forma mais detalhada. Então o que é o 41%? É o 9 mais o 32, que é o 9% dos entrevistados responderam que tem ataques de phishing de hora em hora, né? Isso é ainda mais grave. E 32% responderam que tem diariamente, ou seja, pelo menos um por dia. Então a gente juntando isso aqui, né, a gente pode dizer que pelo menos um por dia acontece com 41% dos profissionais de TI entrevistados. Tá? Então isso é um dado aí bem relevante. E aí aqui a gente tem as motivações, né, do phishing.
59% por questão financeira e 41% tentando obter acesso não autorizado, né? Então, esses são os principais motivos pelo qual acontece a tentativa, né, o ataque de phishing. Então, aqui a gente tem também as tentativas, né, as formas de fraude que acontecem, né? Então, a gente tem tentativa de enganar o usuário, fazendo com que ele clique num link malicioso, fazendo com que ele abra um anexo malicioso, ou então fornecendo alguma coisa, né? Fornecendo dados e tudo mais, né? Fazendo com que o usuário forneça, entregue informações confidenciais. Tá? Então, esses são os tipos de fraudes, né, que ocorrem aí nos ataques de engenharia social por e-mail. Aqui temos exemplos, né, de formas de tentar enganar o usuário, né? Então, se a gente olha aqui para esse exemplo, né, a gente tem um modelo aqui de um e-mail malicioso que, olhando de primeira assim, ele é muito difícil de você identificar que é um e-mail fraudulento, né? Porque ele realmente tem todos os indícios e as características de um e-mail original, né? Então, isso acaba sendo bem complicado para o usuário identificar. Esse exemplo aqui é uma tentativa de obter a senha do usuário. Então, o usuário recebe um e-mail dizendo que a conta dele, de qualquer portal, aqui está o exemplo do PayPal, tá? Mas poderia ser de qualquer tipo, de qualquer sistema, qualquer aplicação, poderia ser do próprio ERP que a empresa usa, que não é difícil de descobrir, ou de um banco que a empresa utiliza, por exemplo, e mandar para o setor financeiro, né? Tem várias técnicas aqui que são utilizadas, mas o fato é, esse tipo aqui de fraude é com o intuito de obter a senha do usuário. Então, quando ele clicar nesse link, ele vai cair numa tela que é exatamente a cara da tela do PayPal. E vai pedir para ele colocar a senha atual e depois a senha nova, por exemplo, né? Nesse momento, ele já passou a senha dele e o ataque já foi bem sucedido. Tem exemplo aqui de tentativa de fazer com que o usuário instale ou execute algum malware, né, na máquina dele. Então, é enviado aqui um exemplo de um e-mail dizendo que tem alguma coisa muito importante para ler dentro de um documento em anexo, né? E aí manda os anexos aqui, que parece ser um documento de Word, um PDF, e muitas vezes, apenas pelo fato do usuário clicar e fazer o download do arquivo, a máquina dele já passa a ser infectada, ou pelo fato de ele abrir o arquivo, né? Dependendo do caso, ele já pode ter a máquina dele infectada, só pelo fato de abrir, sem tomar nenhuma ação, por exemplo. E também tem, esse aqui é um exemplo de uma tentativa de desvio de verba, né? De roubo, né? De fazer com que o usuário envie um dinheiro porque ele está achando que está negociando com algum fornecedor ou com algum parceiro, sempre se passando por um caso emergencial, ou às vezes se passando por um diretor da empresa, né, enviando um e-mail para o setor financeiro com uma emergência, pedindo fazer uma transferência, né? Então, esse aqui é um caso comum também que acontece, tá? Uma técnica também de fraude usada pelos criminosos. E a solução para isso tudo é o Sophos Phish Threat, né? Então, beleza. E agora? A gente viu aqui as tentativas de fraude, que isso acontece muito pelos dados, né? Que tem muita relevância, que está acontecendo cada vez mais, está crescendo, e que é muito difícil para o usuário detectar, né? Como a gente viu nos modelos.
Mas e aí, Juan, como é que a gente resolve? Qual que é a solução? O que que eu faço? Né? A solução é a criação de um programa de conscientização, né? Primeiramente, falando em processo. Né? A tecnologia, ela, como abordagem que a gente sempre usa aqui, né? Que é a nossa premissa, é ajudar os nossos clientes. Então, a nossa abordagem sempre é um combinado de processo e tecnologia, né? A tecnologia sozinha, ela não vai resolver nada, e a tecnologia ela tem que vir como um apoio, né? Entrando nessa linha de apoio, essa tecnologia chamada Sophos Fish Threat vai apoiar e muito, né? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, basicamente, a gente tem três métodos utilizados que essa ferramenta vai ajudar e vai automatizar a parte de teste, ou seja, testar os meus usuários, a parte de treinamento, então treinar os meus usuários, e a parte de medir, né? Então, eu testei, eu treinei e eu quero medir como está sendo o resultado do meu trabalho de continuidade do programa de conscientização e segurança da informação. Então, a ferramenta ela vai apoiar nesses 3 pontos, tá? Existem tipos de campanhas, né, que a gente consegue criar, que a ferramenta consegue criar e automatizar isso para a gente. Então, tem campanha de phishing para fazer com que o usuário clique num link malicioso. Tem campanha de roubo de credencial, como aquele exemplo que eu mostrei ali do PayPal. Tem campanha de anexo, para validar se o usuário clicaria e faria o download de algum anexo, né, de algum documento em anexo. E tem campanha específica para treinamento, né, onde eu vou elencar usuários que eu quero treinar, que eu identifiquei que eles estão com baixo score, né, baixo nível de consciência aí com relação à segurança básica, e eu posso simplesmente criar uma campanha de treinamento e atribuir para múltiplos usuários e mandar eles treinar e depois coletar o resultado desse treinamento, né? Quantos realizaram, quantos tiraram nota boa nos testes que ocorrem depois dos cursos, né? E tudo mais. Aqui tem uma demonstração. Deixa eu ver se eu. Peraí, deixa eu tirar aqui. Aqui. Então, tem uma pequena demonstração aqui da criação de uma campanha, tá? Que está sendo feita. Ó. Então, de uma forma bem simples também, né? O administrador vai escolher a campanha que ele quer, isso pode ser de phishing, de roubo de credencial, de anexo ou de treinamento, como eu falei anteriormente. Escolher a campanha e depois, nos próximos passos, importante também, idioma, né? Isso é uma pergunta também que é muito comum. Se tem em português, tem em português, tá? Todos os materiais têm em português. Os templates, tem template brasileiro, tem template falando de LGPD, né? Cursos, por exemplo, né? Então a ferramenta está toda adaptada também para nível nacional, tá? E depois os próximos passos, né? Como a gente pode ver aqui em cima, tem algumas etapas, são todas intuitivas e de fácil configuração. A gente vai ver mais para frente as próximas etapas. Uma coisa importante, né? Então tem centenas de templates de campanhas pré-definidos já.
tá? Com múltiplos cenários, múltiplas dificuldades, 9 idiomas, né, onde o português está aqui no meio, conteúdos pré-definidos de acordo com alguns padrões, né? A gente pode ver alguns exemplos aqui de templates, né? A DocSign, por exemplo, da Google, FedEx, né? LinkedIn, né? Então a gente tem vários, todos esses templates já prontos e pré-definidos, onde a gente simplesmente, né, como administrador, de uma forma muito fácil, escolhe o template que quer usar e manda executar de uma forma bem simples. Aqui é o exemplo da criação de uma campanha de simulação de ataque, né? Onde ele vai tentar obter credencial ou fazer com que o usuário baixe um anexo, né? Pode ver que tem vários templates, ó, todos eles pré-definidos, Facebook, né? Então tem várias aplicações já pré-definidas que é muito comum de uso no dia a dia, né? Que seria fácil de enganar o usuário. Apple, Dropbox, né? Você tem a possibilidade de escolher por nível de dificuldade. Então, fazer uma campanha com nível mais fácil, mais difícil, né? Então tem essa possibilidade também. Aqui tem o exemplo do e-mail que ele vai mandar, né? Então ele cria exatamente com a cara do original, de forma realmente para enganar o usuário. E tem a página para onde o usuário vai ser direcionado. Então, a gente pode ver que a página também é igual, né? Exatamente igual à página original, né? Para que seja realmente difícil de ser detectado. Sobre os treinamentos, tá? Então, os treinamentos também são muito legais porque eles são todos animados, né? Então, a gente tem aqui exemplos, né, de cursos que são baseados em séries, que tem uma continuidade, né, como se fosse um, um seriado mesmo, assim, um desenho, né, alguma coisa animada. E aí tem capítulos, temporadas, né? É uma forma bem que realmente é usado para engajar o usuário, né? Para não ser aqueles cursos maçantes, né? Que o usuário odeia fazer, por exemplo. É algo mais animado, tem gamificação também. Tem treinamentos que são totalmente interativos, onde o usuário vai clicando, vai definindo, qual que é a senha, entre essas duas senhas, qual é a mais forte, por exemplo. O usuário vai lá e clica e ele mostra se ele acertou, se não acertou e etc, né? Então, tem essa pegada de animação, né, para realmente engajar os usuários. Uma coisa importante, sempre nos treinamentos, né, que são enviados, tem a possibilidade de você colocar um quiz, né, para fazer com que você tenha medição dos resultados. Então, ao fazer um treinamento, no final, o usuário tem que responder algumas perguntas sobre o treinamento, para ver se ele realmente aprendeu sobre aquilo, né? E aí tem todos, na console de administrador, você tem todos os resultados de quantas pessoas assistiram, quantas completaram e assistiram realmente até o final, sobre o resultado dos quiz, por exemplo, né? E isso vai sendo medido aí, trazendo num dashboard gerencial. Aqui tem um exemplo de uma série, né, um treinamento que foi até ganhador de prêmios aí do Gartner. O Gartner Peer Insights é um Customer Choice, é um resultado de pesquisa feito pelos clientes, né? Então, não é o Gartner que avalia, é uma pesquisa dos clientes. E os clientes definiram, né, que atribuíram essa premiação, por exemplo. E aí a gente mostra aqui um pedaço, né, do exemplo. Então é uma série mesmo que tem continuidade, que tem temporadas e tal, e vai engajando aí os usuários. Ó, aqui está um exemplo, né, dela rodando. Tem em português também,
tá? Que tá rodando aqui com a legenda em inglês, mas é só na apresentação, tem a possibilidade também de botar em português. Aí tem a possibilidade também de você disponibilizar um plugin para instalar no Outlook dos usuários para que eles façam reporte de phishing, né? Então, conforme esses usuários vão sendo treinados, uma das orientações que é passada para eles é o seguinte: olha, usuário, eu vou te ensinar aqui como você identifica um e-mail potencialmente malicioso, um e-mail que seja suspeito, tá? É isso que eu vou te ensinar. E quando você identificar isso, a boa prática diz que você deve encaminhar para o setor responsável de tecnologia, de segurança, enfim, de acordo com a estrutura de cada empresa, para que aí sim lá seja feita a análise e detecção se é malicioso ou não, né? A gente parte do princípio que o usuário não tem essa competência para fazer essa detecção, né? A gente vai treinar ele para que ele passe a suspeitar de algumas coisas baseado em algumas características, alguns comportamentos, né? Para que ele possa detectar suspeitas. E quando ele detectar, ele deve fazer um report disso aí, né? Encaminhar para alguém ou de alguma forma que a empresa tenha algum processo para isso. Com o Softsfish Threat, você consegue instalar um plugin no Outlook do usuário e quando ele abre o e-mail e ele já vê, baseado nas características que ele foi treinado previamente, que aquele e-mail é potencialmente malicioso, ele já vai diretamente clicar ali no botão e aquele e-mail já vai ser direcionado para o responsável para fazer a análise adequada. Né? Então, aqui uma tela, né, que mostra a confirmação para o usuário, que daí ele vai submeter isso aí. Uma coisa legal, quando o usuário faz esse, esse reporte, se a empresa já possui outras tecnologias da Sophos, como Firewall, Endpoint, o gateway de e-mail, enfim, outras tecnologias, tudo isso é integrado através do Sophos Labs e caso essa suspeita seja confirmada, é, você passa a alimentar todas as outras tecnologias através de uma única, de um único ecossistema, né? Chamado de Security Heartbeat, tá? Que é uma tecnologia da Sophos que faz a integração entre todos os produtos Sophos, né? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Aqui a gente tem uma tela do dashboard, né, administrativo, da ferramenta, 100% em SaaS, tá? Não precisa instalar nada local, 100% comercializada como SaaS também e em nuvem, tá? E aí aqui a gente tem indicadores, por exemplo, de resultados das últimas campanhas, quantos e-mails enviados, quantos e-mails abertos, quantos usuários caíram, né? Quantos usuários seriam infectados, né, ou seriam enganados, né, se fosse um ataque real, por exemplo. Como é que está o score, né, o nível, a saúde do programa de conscientização atual, né, de acordo com vários requisitos, conforme os usuários vão treinando, vão fazendo os testes e tudo mais, ele vai te dando um score aqui. Os principais usuários, né, os usuários que mais caíram em testes, por exemplo, e aí você pode trabalhar numa estratégia para dar uma atenção especial para esses usuários, por exemplo. Enfim, vários indicadores, né, e informações aqui importantes para a continuidade do programa de conscientização e segurança da informação. Aqui outros indicadores também, outras informações, né? Quanto tempo os usuários demoraram para abrir o e-mail após receber, né? Qual é a média? Quais são os dispositivos usados pelos usuários para abrir
E os que caíram também, às vezes você começa a identificar padrão de comportamento. Os usuários estão caindo muito, abrindo através de celular, porque daí eles não estão olhando as características que eles foram treinados, por exemplo, porque no celular não consegue ver. Então, diante disso, precisamos tomar alguma ação diferente, né? Por exemplo. Enfim, aqui é tudo, todos esses indicadores têm o objetivo de trazer informações, dados que possam ser utilizados para tomar as decisões e melhorias dos indicadores, né? Sempre buscando reduzir o risco o máximo possível. Aqui o Synchronized Security, né, que eu tinha comentado, que basicamente é o fato de integrar as tecnologias Sophos, tá? Então aqui tem um exemplo do Sophos Switch Threat com o gateway de e-mail e com o endpoint. Então, a partir do momento que o usuário clicou num link, né, teve um link lá que ele clicou, foi detectado pelo gateway de e-mail porque ele já tinha feito a substituição do link malicioso, né? Uma técnica utilizada nas ferramentas de gateway de e-mail. Então, sempre que tem um link contido no e-mail, o gateway troca aquele link por um link que vai para a Sophos primeiro, é feita uma análise ali antes de liberar que o usuário consiga acessar, por exemplo, né? É uma técnica aí utilizada por praticamente todos os gateways de e-mails do mercado. Então, você consegue identificar os que foram reescritos e que mesmo assim o usuário clicou, por exemplo. A máquina, o antivírus, né, a proteção de endpoint do usuário identificou lá que ele violou alguma política. Enfim, tudo isso vai sendo consolidado e aí você pode tomar uma decisão baseado nesses comportamentos prévios do usuário, você pode fazer com que ele seja atribuído a um treinamento. Esse usuário, por várias características, ele está com um score muito baixo. Porque ele clicou em link potencialmente malicioso, porque o agente instalado na máquina dele reportou algum comportamento também estranho, identificou que ele está na lista de usuários de risco, enfim, por várias características, ele foi classificado lá com um score baixo, por exemplo, né, em nível de segurança, e você pode consolidar tudo isso e mandar esse usuário para um treinamento, né? Então, um exemplo aqui de uma integração entre as tecnologias. E, para finalizar, de forma resumida, as principais características aí do Phish Threat, né? Primeira delas, uma licença única, tá? Isso aqui é muito legal e muito importante porque é fácil de licenciar esse produto. É uma licença por usuário, só, mais nada. Não tem nenhum outro tipo de licenciamento. Não tem limites, ou seja, eu posso criar quantas campanhas eu quiser, não há limite. Você só licencia por usuário e usa o máximo potencial da ferramenta sem limitação nenhuma. Mais de 500 templates prontos, né, como mostrei alguns exemplos aqui. Mais de 60 cursos já também disponibilizados ali na plataforma. Relatórios completos, né, que são usados aí e ajudam, né, o administrador a medir o sucesso da empresa, de um grupo ou de um usuário específico, né? A gente viu alguns exemplos ali, alguns dashboards. E tudo isso gerenciado pelo Sophos Central, que é uma console única que consegue gerenciar todos os produtos da Sophos, né? Como a gente tem essa imagem aqui ilustrando isso. O Sophos Central centralizado, conseguindo gerenciar todos os produtos diretamente pela nuvem, tá? Na nuvem da Sophos. O Sophos Central é uma plataforma em nuvem, onde não requer nenhuma instalação on-premise. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Deixo aqui meus dados, né, para quem quiser entrar em contato aí, fique à vontade.